Seja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. No 6º mês, o anjo Gabriel foi enviado por Deus a uma cidade da Galiléia chamada Nazaré, a uma virgem prometida em casamento a um homem chamado José. Ele era descendente de Davi e o nome da virgem era Maria. O anjo entrou onde ela estava e disse: Alegra-te, cheia de graça, o Senhor está contigo. Maria ficou perturbada com estas palavras e começou a pensar qual seria o significado da saudação. O anjo então disse-lhe: Não tenhas medo, Maria, porque encontraste graça diante de Deus. Eis que conceberás e darás à luz um filho, a quem porás o nome de Jesus. Ele será grande, será chamado Filho do Altíssimo, e o Senhor Deus lhe dará o trono de seu pai Davi. Ele reinará para sempre sobre os descendentes de Jacó, e o seu reino não terá fim. Maria perguntou ao anjo: Como acontecerá isso se eu não conheço homem algum? O anjo respondeu: O Espírito virá sobre ti, e o poder do Altíssimo te cobrirá com sua sombra. Por isso o menino que vai nascer será chamado Santo, Filho de Deus. Também Isabel, tua parenta, concebeu um filho na velhice. Este já é o 6º mês daquela que era considerada estéril, porque para Deus nada é impossível. Maria então disse: Eis aqui a serva do Senhor. Faça-se em mim segundo a tua palavra. E o anjo retirou-se. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Por favor, fiquem à vontade. (20 de dezembro do ano de 2021, vésperas do Natal. Novamente nós escutamos o Evangelho de São Lucas. E nessa cena, do capítulo 1, versículos 26 a 38, uma coisa, assim quando me preparava para a celebração, ainda ontem, rezando esses textos, me lembrei de um canto do Oriente, chamado, eu não sei exatamente a pronúncia, mas não sei se é acatistos ou acástitos, arrástitos, não sei. Me perdoem. Mas é como se fosse o ofício da Imaculada Conceição, que nós cantamos. Inclusive, a Legião de Maria canta muito. E nesse texto, onde tem várias saudações à Mãe de Deus e nossa, tem uma expressão muito bonita, que eu acredito que é uma síntese da riqueza do que tem aqui, no Evangelho de Lucas, onde o anjo é enviado, Gabriel é enviado, para se encontrar com Maria. E lá ele faz o anúncio. Mas entre o anúncio do anjo e o eis aqui a serva do Senhor, há um pequeno espaço de tempo para a resposta. Pequeno espaço. Mas há alguns espaços, algum tempo, que pode ser o menor que for, ele parece uma eternidade. Não sei se você já está em torno de uns 14 anos, né, meu filho? Pois é, você deve estar em torno de uns 12. Pouquinho menos? Mais um pouco? Uns 14, uns 13? 19, ok. E você? 12. E nesse espaço, é como quando a gente pede, você está com 19, você já sabe o que é isso. Quando pede para o pai assim, eu estou querendo ir para uma festa, eu vou pensar.
esse pensamento nunca passa, né? Demora a resposta, não demora? Pois é, eu sei bem o que é isso. Eu tenho passado também. Bom, o Acatistos tem um momento, ele narra toda a saga do coração de Maria e, ao mesmo tempo, a espera de toda a criação para a sua resposta. E aí, então, tem um momento no qual, dentro do canto, se faz o seguinte pedido. A criação espera pelo seu sim. Os anjos esperam pelo seu sim. O Senhor espera pelo seu sim. Todos que nasceram antes de você esperam pelo seu sim. Todos esperamos pelo seu sim. Como que dizendo, dê a resposta logo e que seja positiva. E ao romper do sim, eis aqui a serva do Senhor, desdobra-se um canto maravilhoso, de júbilo. De júbilo por uma pequena serva deixar-se tocar e inebriar-se pelo mistério daquele que quer nos salvar. Um pequeno espaço de tempo, narrado com uma maestria fabulosa. E registre-se aqui, inclusive, o pessoal do estúdio, já nos preparemos para gravar o Acatistos. Eu vou pedir ao Padre Felipe para nós fazermos isso. E sabem por que eu falo isso? Porque, na verdade, todos nós vivemos sempre tempos de espera. Esperamos sempre respostas. Alguns, as respostas para poder ir a uma festa. Outros, as respostas para completar os seus 18 anos. Outros querendo chegar no máximo a 15, né, meu filho? Já está bom. Outros esperam o sim no anseio de poder se unir com aqueles ou aquela que se ama. Esperamos um sim quando queremos um emprego. Esperamos um sim quando pedimos algo que ultrapassa o nosso próprio bem. Esperamos uma resposta. Sempre temos a espera por uma resposta. E nós ainda, infelizmente, vemos pessoas que esperam a resposta da salvação que Deus nos ofereceu. Existem muitos que estão esperando que o Senhor, nosso Deus, dê a sua resposta de como Deus conosco nos salvar. E esquecem-se que, na verdade, é uma outra resposta que é ansiosamente esperada. Não é mais a resposta da Virgem Maria, aquela que diz, eis aqui a serva do Senhor. Faça-se em mim segundo a sua palavra. A bem-aventurada Virgem Maria. Essa foi dada. Agora a resposta que se espera é a de todo cristão que diz acreditar em Cristo. A espera que se tem é de todos aqueles que falam do Evangelho e que são chamados a não só recitar os versículos, não só saber a história da salvação, mas ser um ponto onde essa história de salvação começa a se articular com o tempo presente. É a espera aonde aqueles que vergonhosamente se articulam para aprovar um fundo partidário vergonhoso, como o que foi aprovado na última semana, sem nenhuma dificuldade e nenhuma oposição, muito pequena, que na verdade parece mais um teatro, em que entre eles existem tantos cristãos que dizem acreditar em nosso Senhor Jesus Cristo e se esquecem de que o sim que precisam dar à história passa também pelo sim de compromisso com o bem daqueles que estão precisando muito mais do que eleições mais robuscadas e caras. Esperamos um sim
de todos aqueles que proclamam a palavra, que citam todos os versículos, independente da confissão cristã. Mas que assumam como a bem-aventurada Virgem Maria ser, repito, um ponto de encontro da história da humanidade presente com o presente que é Deus na nossa história. Esperamos que a violência saia e dê lugar à paz, mas nos esquecemos que, na verdade, esse sim, ele necessariamente, se é de coração, ele se articula com um compromisso de não violência. Esperamos que os preconceitos deixem de existir para qualquer pessoa, e tanto se fala contra preconceitos. E é fato, é vergonhoso que em pleno século que estamos, ainda tenham pessoas que tenham determinadas atitudes e gestos que agridam a dignidade dos outros e que são esclarecidos. Mas nos esquecemos que o sim dado a nosso Deus para fazer-nos presente e ponto de encontro do seu presente para a humanidade, que esse nosso sim, ele passa por ultrapassarmos as cascas da aparência e chegarmos ao profundo da dignidade que cada um de nós carrega. Ouvimos falar e escutamos discursos inflamados sobre o meio ambiente, mas nos esquecemos que é necessário fazermos uma coisa muito mais importante. Pararmos para ver, inclusive, onde nós jogamos determinados materiais. É necessário pensarmos na política pública, que precisa sim começar a atinar-se para o tratamento seletivo do lixo e dos resíduos, que inclusive hoje viram energia. Ouvimos falar do cuidado com os animais. E aqui no santuário, aqui, sempre aparecem animais que são largados. Então, por que pega? E aí depois a gente que tem que dar conta. Ou outros que têm que dar conta. Na verdade, o sim da bem-aventurada Virgem Maria é um sim que é sinal de responsabilidade com o papel que assume. Não só de mãe do Redentor, não só de participante do mistério da salvação, não só, mas um sim no qual ela consegue perceber que, como diz a música, palavras são palavras. O jeito de se viver é que faz a diferença. Na política, na economia, na família, no trabalho, do canto ao toque, ou no cuidado de preparar pequenas coisas de um espaço. Afinal de contas, por exemplo, Tanise, que está aqui, nos seus anos todos de vida, com certeza o que mais fez diferença não foi o que se escutou, o que você escutou, mas o que fizeram por você. O eis-me aqui, faça-se em mim segundo a tua palavra, desdobra-se então como uma resposta a esse anseio que a criação, que a humanidade, que os anjos, que todos os profetas esperavam de deixar, que a bem-aventurada deixasse que o Senhor
entrasse na nossa história. Eis-me aqui. Faça-se em mim segundo a tua palavra. Ora, como a palavra pode tornar-se carne se não for primeiro na minha e na sua carne? Como a palavra de Deus pode se tornar graça se não na minha e na sua graça? Sim, porque todos nós carregamos uma graça, a graça da vida, a graça de termos inúmeras possibilidades, de sermos quaisquer coisas. Podemos ser de uma pessoa que com o cuidado recolhe o lixo na rua, ou aqueles que fazem equipamentos magníficos que nos permitem comunicar com pessoas do outro lado do mundo em questão de segundos. Podemos ser tantas coisas, mas o principal nós não podemos esquecer. A graça maior que nós temos de sermos humanos, se ela não for uma graça que corresponda à compreensão da dor, do sofrimento, da angústia, da solidariedade, da fraternidade, ela é como algo que foi guardado, tem o seu valor, mas está lá. Ou então como um músculo que não é devidamente exercitado, atrofia. Maria, no seu "eis aqui a serva do Senhor", ela se coloca à disposição. Como muitos imediatamente são chamados, escutam a palavra e se colocam à disposição de nosso Senhor. Porém, esquecem-se da outra parte. Faça-se em mim, segundo a tua palavra. Não que a minha palavra se faça a tua. E hoje, infelizmente, a resposta que muitos procuram dar é da sua vontade, em detrimento do que o Senhor mesmo diz. E não é preciso fazer muito esforço para entendermos que isso está acontecendo. Um convite que faço a todos. Peguem o Evangelho de Lucas, ao contrário de lermos, como infelizmente fazemos, lermos pequenos trechos, pegue do primeiro capítulo, versículo 1, até o último capítulo. Só o Evangelho de Lucas. Eu nem estou falando da segunda parte, que é o Atos dos Apóstolos. Pegue só o Evangelho de Lucas e leia. Só ler, com atenção. E comece a perceber os gestos daquelas figuras significativas. Maria, João Batista, Jesus e os discípulos. Em preparação para o Natal. Façamos isso. E vejamos o que realmente vamos olhar para nós e para o mundo inteiro e perceber se nós estamos dando a resposta a esse "faça-se em mim, segundo a tua palavra". Se todos os discursos que se dizem estão coerentes com isso. Enfim, a imagem que Acatistus me trouxe foi justamente dessa síntese. Porque todos nós ainda esperamos muitas respostas, mas nós ainda estamos esperando uma. A que parte de cada cristão, a que parte de mim. Aquela na qual eu poderei dizer: hoje um pouco mais a sua palavra se fez presente na minha história e na história daqueles com quem eu convivo. Ou não. A pergunta de Acatistus era simples. Respondam seu sim, porque todos esperam. E hoje, de um modo muito particular, meu povo, essa mesma resposta está dirigida não à Virgem Maria, mas a nós. Esse Natal, num período, e tenho fé, de encerramento de uma fase tenebrosa, da qual eu nunca tive consciência nos meus 41 anos de vida. Não sei se os senhores e senhoras que têm um pouco mais de vida, se já viram um tempo tão complicado como esse. 2 anos no qual a densidade de emoções e dificuldades foi inúmera. Eu nunca vi e não tenho notícias de um período tão tenebroso e tão incerto. Porque nas guerras nós escutamos o estrondo das bombas, ainda que o Brasil não tenha passado por isso. Mas na pandemia,
nós vimos o silêncio sufocante da omissão, do negacionismo, da indiferença. Nós vimos a ignorância e o silêncio daqueles que não se responsabilizaram em fazer o mínimo. Nós vimos a expressão de tantos discursos que ignoravam justamente isso, uma resposta simples que poderia fazer a diferença de tantos. Acredito que esse tempo está acabando, mas o que eu tenho medo é se nós aprendemos a viver esse tempo e estamos dispostos a fazer um novo tempo, com novas atitudes e com um novo modo de pensar. E isso depende da nossa resposta. E a criação e a humanidade inteira espera o sim de cada um. Primeiro, como cristão. Segundo, como homem e como mulher. Responsáveis. E não ignorantes. E aqui ignorância não é sinal de brutalidade. É de fazer questão de ignorar algumas coisas. Ainda que seja explicado, ignora algumas coisas. Que o Senhor nosso Deus nos ajude. E que o Senhor abençoe a Tanise e Simone, que completa mais um ano de vida. De pé, meus irmãos, apresentemos ao Senhor nossas preces e confiemos nossa vida a Ele.